Fala galera, hoje nós vamos revisar separação de misturas que cai bastante na prova do Enem. Espero que você consiga entender e aprender bastante com essa aulinha que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, vamos lá. Separação de mistura é um processo aí que tem vários tipos de separação. E essa separação de mistura pode ser, a gente tem os fatores de separação, né? E esses fatores podem ser densidade, propriedades magnéticas, tamanho de partícula, temperatura de fusão e de ebulição, são alguns fatores que a gente tem para separar as nossas misturas. A gente tem também a classificação dessa separação, que pode ser por sólido-líquido, né? Ou líquido-líquido, ou sólido-sólido. Então, são alguns exemplos da classificação desse processo de separação. As separações, elas podem ser físicas ou mecânicas, que vão envolver ali o processo de transformação da matéria, beleza? E a gente tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Cada mistura vai ter um tipo de separação que a gente consegue revisar bastante coisa. Então vamos lá primeiro revisar um pouquinho de misturas homogêneas. A gente tem na mistura homogênea clássica aí a destilação simples, que serve aí para a separação da água e do sal. Como é que corre esse processo? É um processo que a gente esquenta ali a água misturada com sal, porque é uma mistura homogênea, que a água está dissolvida no sal, e aí você aquece e você consegue separar essa mistura da melhor forma. Então, ó, os componentes apresentam grande diferença entre seus pontos de ebulição, e um vai evaporar e o outro vai ficar concentrado ali depois desse esquentamento da água. Aí a gente tem também o líquido líquido, tá? Que é a destilação fracionada. A gente tem como exemplo disso a separação do petróleo. Então você aquece muito o petróleo ali, né? E aí você aquecendo, você vai gerar vários compostos pela diferença de temperatura dessa destilação fracionada. Um exemplo também é quando você quer separar a água do álcool, tá? Então você aquece ali, e aí primeiro você vai separar o álcool, vai ter uma temperatura de ebulição menor, e depois a água, e assim é um exemplo de destilação fracionada. Já as misturas heterogêneas, que são mais de uma fase, a gente pode ter sólido-sólido, né? Que a gente tem o exemplo da levigação, né? Então, por exemplo, ele vai adicionar um mercúrio lá para que haja a separação do ouro, e aí você vai gerar uma diferença de densidade. A gente tem a ventilação, que é um processo que você separa aí, por exemplo, amendoim das suas cascas. Então você bota um ventilador ali para separar. A gente tem a separação magnética, que vai usar as propriedades magnéticas, né, para que haja uma separação. Então tem um material que não tem uma propriedade magnética, um material que tem uma propriedade magnética. E a gente tem as peneirações e a catação, que é dois exemplos também de separação aí de sólido de misturas heterogêneas, beleza? Que vai separar aí por tamanho das partículas. A gente tem também os sólidos líquidos, que é a sinfonação, né? Que você vai usar aí um composto, né, de símfono para separar por diferença de densidade. Então, você vai conseguir fazer uma separação. A gente tem a filtração também, que vai separar por tamanho das partículas. Então, o filtro de café é um exemplo. E a centrifugação, que vai rodar lá e pelas diferenças de densidade. Um exemplo da centrifugação é a separação do plasma do nosso sangue, certo? Que por essas diferenças de densidade vai gerar aí compostos com diferente densidade, beleza? E a gente tem também o líquido líquido, que é a decantação, que separa por diferenças de densidade. Então, vamos lá revisar a questãozinha do Enem, para que vocês consigam entender como é que é aplicado isso daí nas questões do Enem. Então, vamos lá. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então, vamos lá. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo da água. Então, ó, petróleo e água, gente. Petróleo é um composto apolar e água é um composto polar, que utiliza um plástico produzido a partir de um líquido de castanha, que é o LCC. Então, olha só, ele vai usar o LCC para separar o petróleo da água. Então, provavelmente ele vai formar um floco ali, beleza? A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo. Esse muito parecida quer dizer o quê? Que ele é semelhante. Então, ó, já lembra, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, beleza? Por suas características de interagirem, formando agregados com o petróleo. Então, ó, o LCC vai se juntar com o petróleo e vai separar da água. E para retirar os agregados da água, que é o agregado do LCC com o petróleo, né, você vai misturar o LCC a nanopartículas magnéticas. Então, olha só, ele pegou o floco, né, do LCC com petróleo e botou um ímã ali para puxar. Então, a gente já consegue chegar na nossa resposta, que é o quê? Ele vai ter uma floculação e uma separação magnética. Então, são exemplos aí de tudo que ele está descrevendo nesse texto. A flotação, gente, essa é a formação de flocos, e aí esses flocos vão ficar
leves aí na parte de cima, né, de onde estão se formados. Decantação é separação por diferença de densidade. Decomposição seria aí você decompor esses compostos e ir separando. A centrifugação é quando você faz a diferença de densidade para que você possa separar. Destilação fracionada é quando você aquece e por diferença de temperatura você consegue separar os compostos. Peneiração é quando você usa uma peneira para separar ali compostos maiores de compostos menores. E a gente tem a magnetização e a dissolução fracionada, que são outros dois exemplos de separação de misturas, beleza? Que são bastante importantes para o Enem. Então, se você gostou aí dessa revisão, se você aprendeu, comenta aí, deixa um comentário. E aí, siga a gente para mais vídeos que a gente vai ter bastante revisão. E se você quer ter muitas revisões ao longo do ano, entre para a nossa mentoria de grupo, que a gente tem mais de 30 semanas de revisão até a prova do Enem, para que possa ajudar vocês na preparação da melhor forma. Então é isso, um forte abraço. Valeu, galera!